Aí eu mergulhei assim, cada vez que eu lia a palavra eu queria conhecer Jesus. E eu lia mais com sentido numa fome muito intensa de conhecer Jesus, de conhecer, de saber quem Ele é. E eu fui lá na igreja de Lagoinha e eu podia comprar uma camiseta, um boneco, qualquer coisa. O que eu comprei? Um dicionário grego e hebraico dessa grossura. Para entender e para conhecer mais, né? Aham. Porque eu via que às vezes que eu lia a palavra era como se Jesus se revelasse para mim, né? Então eu fiquei viciado naquilo. Fala, gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Quero pedir para vocês que estão participando, mais uma vez, para vocês curtirem, compartilharem, comentem aqui embaixo o que estão achando, dê alguma ideia, alguma coisa que passou pela mente de vocês que possa agregar a gente. Nós estamos tentando melhorar e evoluir, né? Então faça isso que vocês nos ajudam a compartilhar a mensagem, a transmitir, a disseminar e principalmente também a fazer com que as pessoas da nossa comunidade, né, da nossa igreja, possam compartilhar mais suas histórias para a gente se tornar mais conhecido aqui entre nós, né? E hoje nós trouxemos uma pessoa para isso, um dos nossos pastores também, que é um grande amigo, pastor Emerson Lopes. Obrigado Opa, por ter aceitado. obrigado você, Pablo. É uma honra estar aqui, né? O trabalho de vocês é extraordinário. Amém. Então vamos começar com a pergunta padrão, né? A gente quer saber quem é o Emerson, da onde veio, suas origens, o que ele come, o que ele faz. Hoje no Globo Repórter. Então, meu nome é Emerson, nascido aqui em Campo Grande, filho de um eletricista, minha mãe enfermeira, auxiliar de enfermagem, né? Filho de gente simples, né? E nascido aqui mesmo nessa terra e me converti muito jovem, né? Através de muita oração da minha mãe. Minha mãe meio que clamava para que eu logo me convertesse, porque eu estava aprontando demais, né? E, e foi já fui fruto de intercessão da igreja em certos momentos da minha vida. E a minha conversão aconteceu por fruto da oração da minha mãe, né? E minha mãe, a primeira a se converter lá em casa, né? Nós somos em 3 irmãos, né? Eu, a Lucélia e o Cleus. E ninguém era cristão, né? Ninguém era crente lá. E a minha irmã foi a primeira a se converter, né? Então ela foi a primeira a se converter. E eu me lembro que eu era muito terrível, assim. Ela é mais velha, Ela é do meio. do meio. E eu me lembro que eu era muito terrível. Naquela época eu gostava muito de baile, né? Eu ia nos bailes do Tradição, Canto da Terra, gostava muito de baile. E aí eu tinha o meu quarto e ela tinha o dela, né? E aí ela colocava diante do trono, que ela estava apaixonada por Jesus, ela colocava diante do trono alto, né? No quarto dela, e eu colocava o meu vaneirão lá pra combater, né? A música dela, né? Ficava fazendo guerra, né? E aí até que um dia ela falou assim, olha, você não tá mexendo comigo, você tá mexendo com Deus, hein? Ó, cuidado, não sei o quê. E assim eu comecei a entender, né? Que o que ela estava fazendo era bom, né? Então começou ali um processo de conversão, né? Através da vida da minha irmã, né? E aí um dia minha mãe estava orando, queria muito que eu me convertesse, porque eu estava vivendo uma vida dissoluta, né? Como que fala, né? Como é que E fala? É difícil. difícil, né? Uma vida nos prazeres, né? E aí minha mãe estava orando, assim, Deus, clamando pela minha conversão, né? E até que Deus falou com ela, olha, o Emerson ele vai se converter, né? E aí a minha mãe comentou com a minha irmã. Aí minha irmã falou assim, ah, mãe, você tá ouvindo coisas, você tá, tipo assim, né? Isso não é real. Aí a minha mãe falou assim, não, é real sim, ele vai se converter logo. Deus falou comigo, né? Que ele logo ele vai se converter. E aí, eu tinha começado a faculdade de agronomia e tava tocando no modo de dizer, né, tocando terror lá, né? Sim. E aí eu fui numa igreja e num show, na verdade, esqueci o nome da banda que tocava na época. Oficina G3. Fui no show do Oficina G3, né? E eu vi aqueles jovens dançando, pulando. Eu falei, cara, aqui não tem ninguém bebendo, não tem ninguém
e tá todo mundo feliz, né? Que negócio que é esse? O que que eles têm, né? E a partir daquele dia eu comecei a querer conhecer aquilo, né? Por que que eles estavam alegres, né? Ué, qual o motivo que estão alegres? Não tá bebendo, não tá fazendo o que eu fazia, né? E tá alegre, né? Sim. E aí eu fui buscar, e eu fui numa igreja, onde tinha a Quinta Gospel na época, que era lá na Primeira Batista, né? E eu senti, assim, Deus se aproximando de mim, né? Naquele momento, assim. E Deus se aproximou de uma maneira que meu coração batia tão forte, uma glória, assim, de Deus que chegou perto de mim, que eu me senti Ao mesmo tempo eu me senti um pecador miserável, e ao mesmo tempo eu senti muito amado. Uma presença de Deus me inundou. E naquele dia eu conheci Jesus de verdade, né? Conheci Jesus, acho que eu tinha uns 19 anos de idade, né? E aquela glória me arrebatou, aquela presença de Deus tocou muito forte na minha vida. E eu me converti assim, a partir daquele momento, sabe? Quando você... Eu falo que eu trombei com a glória de Deus mesmo, né? Aquele dia eu larguei tudo, peguei meus CDs, queimei todo CD que eu tinha da música que eu escutava, queimei tudo, deu problema porque eu queimei alguns que eram de uns amigos meus, né? Eles ficaram bravos comigo, queimei tudo CD, joguei tudo fora, tudo aquilo que eu tinha que achava que era ruim, consagrado, eu queimei tudo. Eu tinha conta num bar já, que eu tava bebendo muito, eu fui lá, paguei a conta. Caramba, você era um cara de farra profissional, tinha até crédito. Eu tinha. Eu falo assim, né, que o alcoolismo, ele ia me pegar, né? Se Jesus não me pegasse antes, né? Sim. O alcoolismo ia fazer isso. Eu tava já muito afundado nisso aí, né? E graças a Deus, né, que ele me resgatou antes que eu ficasse pior nisso, né? Sim. Então eu tinha conta em bar, eu já encerrei a conta. E já todos os relacionamentos que eu tinha com menina também já cortei. E tinha uma música que tocava muito na época, né? Eu quero é Deus. Eu falei, cara, eu quero é Deus, não quero mais nada. Até com uma menina que eu tava na época namorando, eu falei, olha, não consigo namorar você, eu quero é Deus. Naquela época não era comum isso, né? E ela me chamou, ela falou que eu tava louco, como que eu fazia isso com ela, que não sei o quê. E eu saí tão incendiado para pregar para todos os meus amigos, né? Naquela época que eu tive essa conversão tão impactante, aquilo me tirou a vontade de beber, me tirou a vontade de fazer qualquer coisa. Eu só tinha vontade de ler a Bíblia e de adorar e orar. Então eu ficava muitas e muitas horas no meu quarto orando, adorando, lendo a Bíblia. Ficava muito assim, muito. E uma das coisas que eu fiz muito, assim, é pegar a palavra e eu falava assim, eu quero conhecer Jesus. E eu lia muita Bíblia e eu estudava a palavra para conhecer Jesus. Não somente para me alimentar, sabe? Sim. Eu estudava para conhecer, para me aprofundar, né? E aí, logo no início da minha conversão, estava começando a Escola do Clamor, do Ricardo Robertello, 2001 ou 2002. Eu acho que era a segunda escola que ele estava fazendo lá. E aí eu olhei assim, eu estava lá em frente à primeira igreja batista, eu estava lá, eu olhei, cara, eu vou nesse negócio. Falei, né? Aí o cara falou, você tá louco? Ó quem vai estar lá. David Aquila, esses caras aí, Antônio Cirilo, o que você vai... Não, eu vou nesse negócio, né? Aí eu falei com meu pai, pai, ó, aí nas férias a gente vai ficar 30 dias lá mergulhado em Deus lá. Ah, 30 dias? Era 30 dias numa chácara. Mergulhado em Deus. E eu quero utilizar minhas férias pra ir lá, que eu quero mergulhar mesmo, quero conhecer mais a Deus, né? Sim, que massa. E aí eu fui pra lá, né? Eu fui pra lá e lá foi... Nossa, foi assim um tempo muito precioso. Lá eu mergulhei ainda mais. A gente tinha os períodos da manhã e da noite, né? Para culto. E no período da tarde a gente fazia o discipulado. Você podia escolher lá com quem que você queria conversar e tal. Era muito bom. Né? Que massa. E aí, naquela época eles estavam em ascensão, né? O Cirilo, o David, aquilo, esses caras. Mas eles não eram muito conhecidos. Então, no período da tarde,
eles estavam lá. Falaram, se você quiser, tem um período com o Cirilo tá aqui, o Judson tá aqui, não sei o quê. Eita! E eu não quis, porque eu queria jogar bola, já pensou? E eu desperdicei essa Olha chance, só. né? Mas... Eram os Vingadores da época, né? É os Vingadores, né? E aí eu mergulhei, assim, cada vez que eu lia a palavra, eu queria conhecer Jesus. E eu lia mais com sentido, numa fome muito intensa de conhecer Jesus, de conhecer, de saber quem ele é. E eu fui lá na igreja de Lagoinha e eu podia comprar uma camiseta, um boneco, qualquer coisa. O que eu comprei? Um dicionário grego e hebraico dessa grossura. Para entender e para conhecer mais, né? Uhum. Porque eu via que às vezes que eu lia a palavra era como se Jesus se revelasse para mim, né? Então eu fiquei viciado naquilo. Nossa, eu mergulhava e orava e lia a Bíblia. E assim, não fiz nenhum curso de interpretação da Bíblia, nada assim. Eu lia a Bíblia assim bastante, orava muito. E aí Deus começava a me mostrar, isso aqui encaixa aqui, isso aqui é assim, assim, assado, assado. E eu comecei a mergulhar muito, assim, porque eu queria conhecer Jesus. Eu queria saber quem ele é, né? Uhum. E era engraçado que eu era muito literal, né? Tipo assim, Moisés viu a glória de Deus. Eu também quero ver. Tipo, era... O desejo era tão intenso Sim, que se acontecer com ele, tem que acontecer comigo, né? Não sim. tinha essa maturidade, né? E essa sede de conhecimento que a gente tem, né, é uma expressão do amor mesmo que a gente sente, né? Eu tô lendo Sim. um livro que chama O Pastor como Teólogo Público. E daí ele fala exatamente isso, que um dos erros que a igreja cometeu foi separar a teologia do pastor. E daí muitas igrejas do pastoreio, né? Que ele fala que muitas igrejas hoje priorizam a pessoa fazer um curso terapêutico, um curso de psicologia, um curso de qualquer outra área para ser um pastor ou um Sim. discipulador, mas não a teologia. E daí ele Eita. cita isso, ele fala, mas as características de quem ama algo, de quem é apaixonado por algo, é querer estudar aquilo que ele ama. E é Sim. exatamente o que você tá falando, e é mesmo, Sim. né? Você, quando se apaixona por isso, você quer estudar, você quer fazer o que for possível, vai à É, escola. é verdade. E eu mergulhei muito, assim, forte nisso, né? Só que começou a acontecer um problema, né? Os pastores, que a gente era tudo guri naquela época, né? 20 anos, 21 anos, muito, muito, muito imaturo, mas nós tínhamos muita fome por Deus, né? Uhum. Muito desejo de conhecer, de saber quem ele é. E os pastores, depois que acabou a escola, todo mundo foi para as suas igrejas, né? E os Uhum. pastores que estavam cuidando da gente começaram a analisar, né? Uhum. Aí uma coisa que eles falaram assim, olha, esses meninos que vão para lá, eles voltam muito vertical. Uhum. E eles não têm o horizontal, né? Uhum. Então, são muito vertical, só quer saber de buscar Deus, disso, aquilo, e eles não têm o horizontal, né? Sim. Aí ele falou, ó, olha a cruz, olha Jesus, ele era vertical e Uhum. horizontal, olha a cruz. A cruz Massa. é assim, né? E quando eu vim aqui pro Ser de Fome, eu vim para aprender a ser horizontal, né? Uhum. E eu vim porque eu tinha essa minha fome, essa sede por Deus. No meio disso tudo, se você não tem maturidade, Satanás acaba te enganando, né? Uhum. Se você não faz o horizontal, né, se você fica só no vertical, você corre um grande risco, né? Sim. O risco de você cair no orgulho, na soberba, o risco de você não ligar para ninguém, de você querer buscar Deus só para você e você não partilhar o pão, Mas é verdade. né? Então você corre um risco, né? E eu, muito jovem, imaturo, corri esse risco, né? E tive algumas coisas ruins que aconteceram comigo Uhum. por conta disso, né? E eu vim para Ser de Fome e ainda havia essa chama da palavra, esse fogo pela palavra, isso, e essa minha mania de ficar sempre falando da palavra, né? Então Uhum. eu cheguei aqui no Ser de Fome, eu fui desintoxicado, né? Porque eu Uhum. lembro que o pastor Silvano viajava comigo e eu só queria ficar falando de versículo de coisa, né? Uhum. E eles falavam assim, aí eles falavam, o Hermes só quer pregar pra gente, não quer relacionar. Uhum. Aí eu comecei a entender, falei, caramba, eu preciso parar com isso, eu preciso
Relacionar, eu preciso ir pro horizontal, eu preciso entender que as pessoas não querem que eu fique pregando para elas, que elas querem também ser escutada, né? Sim. Ser amada, né? Também que é isso, né? Tem uma porção nelas também para mim, né? Tipo isso. E eu era viciado, se chegava perto de mim, cara, eu já começava a falar da Bíblia e tal, e isso começou a ficar ruim, assim, sabe? Porque Deus estava me ensinando a ser horizontal, né? Sim. E uma coisa que Deus me disse, falou assim, olha, eu quero que você não apenas seja um mestre na palavra, mas eu quero que você também seja um mestre em relacionamentos. Nossa. Porque é isso que Jesus fez. Ele era um mestre na palavra. Ele sabia muito, mas ele é muito mais um mestre no relacionamento, né? Legal. Então, essa pegada do Ser de Fome pra cá, uns 10 anos pra cá, eu tenho aprendido muito sobre relacionamento aqui. Muito essa parte horizontal, essa parte do cuidado com o próximo, de amar o próximo, das obras sociais. Eu tenho me espelhado muito no pastor Silvano, um cara que eu vejo que é muito top no relacionamento também, o pastor David. Eu tenho me espelhado assim. Na minha visão, eu tô gatinhando perto deles, né? Mas eu tenho esse foco, né, de melhorar o meu pastoreio, de melhorar essa parte de conhecer Jesus, o Jesus que está nas pessoas, entendeu? Porque eu percebo assim que Jesus ele se revela de muitas formas, né? Sim. E eu achava que Jesus só seria revelado ali se eu ler a palavra, se eu estudar, se eu entender. E muitas vezes ele se revelou assim para mim, né? Muitas e muitas vezes. Uma parte dele, o caráter dele, as coisas que ele falava comigo, né? No devocional, na palavra. Sim. Mas eu posso conhecer o Jesus que está em você. Amém. Isso é muito mais bonito, né? Legal, Isso é muito importante. Então, e nessa desintoxicação do horizontal, né? Eu adquiri muito ranço, muita coisa que tinha dentro de mim, né? Eu tive muito confronto com o pastor Silvano, muitas coisas que ele me mostrava, né? Eu falo assim que a gente brinca lá que no ranking de confronto, né? Dele lá, ele fala, ele que fala, né? Ele fala que eu tô em primeiro lugar lá, né? Que muito cabeça dura, muito coração duro demais, né? E teve muito confronto para poder melhorar, né? Para poder entender que o horizontal é importante, que as pessoas são importantes, que você não deve só amar a Deus e você deve amar o próximo como você mesmo, né? Legal. Tem uma ministração aqui que eu, quando eu vou fazer, eu sempre uso esse exemplo, porque é bem isso, né? Que a gente sempre fala do pecado de Adão com Eva, de Adão e Eva, né? Que rompeu essa ligação, né? Que tinha, né? De Deus e o homem, né? E daí eu cito depois o exemplo de Caim com Abel, né? Que rompeu essa ligação de tinha do homem com ele mesmo. Foi o primeiro homicídio que aconteceu na Bíblia, né? Sim. E daí se você para pra pensar na crucificação de Cristo, a gente sabe que ele fez isso para reatar isso, né? Esse ligamento do homem com Deus e tal. Mas quando ele tá ali prestes a consumar, ele olha para a mãe dele e fala para Maria: o que tem eu contigo, mulher? Eis aí o teu filho, né? Sim. Então ali ele tá falando assim: agora vocês são família. Aquilo que foi rompido, aquilo que aconteceu em Caim e Abel também acabou aqui. Tanto que depois na Bíblia a gente continua lendo lá no Novo Testamento, fala que nós recebemos o nome da família, né? Por causa disso, né? Então realmente é bem isso que você falou, né? A ligação ele faz na cruz. Ele reata essa ligação no vertical, mas também no horizontal. Quando ele fala que nós somos família, né? Sim. Legal. E eu tenho assim, a história sobre o horizontal começa, né? Eu com a minha boca grande querendo ensinar o pastor Silvano, né? E não era por mal que eu fazia isso, é porque queimava muito, assim, ardia a palavra, ardia as coisas que eu conhecia sobre Jesus, eu queria compartilhar, eu queria saber. Sim. E eu fazia muita coisa, assim, buscando aquela coisa. E um dia eu falei assim pro pastor Silvano, assim, olha, pastor, a igreja dá regra, a igreja dá regulamento, mas a igreja não dá relacionamento. Eu falei pra ele, né? E aí eu me lasquei, né? Porque eu falei. Aí o pastor falou: não, vamos. Falou, nossa, tal. Aí falou: olha, e Deus tá falando comigo sobre discipulado, tá, né? Então vamos dar relacionamento, né?
Aí depois tive umas barreiras para poder relacionar no início, né? Aí ele falava, você não queria relacionar? Você não queria relacionar? Mas assim, eu decidi obedecer, né? Eu decidi obedecer Sim. essa parte horizontal do relacionamento. Fui um dos primeiros a abrir grude, né? Pra você ter ideia, meu grude era tão antigo que o pastor David, quando era solteiro, ia lá, né? Olha. Ele ia lá. O meu primeiro grude foi o pastor David, o Urias, pessoal bem das antigas, assim. E o seu discipulado ficou tão forte que eu lembro que quando você foi para Dourados, eu lembro de discípulos seus que ia até lá, né? Pra estar tempo com E você, sim, pra ter tempo sim, de conversa e tal. é maravilhoso, Foi algo é. que Deus realmente fez, então, né? Realmente, Fez. nessa. A gente realmente, Deus aprimorou isso, né? E tem aprimorado, né? Hoje, antes, pra você ter ideia, quando eu comecei esse processo de Deus comigo, de me ensinar a amar as pessoas, me Aham. ensinar a suportar, a amar, a cuidar mesmo, assim, realmente, e ser trabalhado como para ser um pastor de verdade, né? E também a questão do conhecimento. Eu lembro que um dos confrontos mais fortes que eu tive com o pastor Silvano é que ele falava assim: se você. Não adianta você saber um monte de versículos, não adianta você saber a Bíblia toda. Se você souber um versículo e você viver ele, tá bom. Genial. E isso me confrontava, rapaz. E É. falava, nossa. Mas ao mesmo tempo a expressão falava assim, ele tá certo, você precisa viver a palavra que você tem aprendido, o vida na vida, nas pessoas, você precisa amar as pessoas, você precisa viver o que tá na palavra. Então, aqui no Sede de Fome, Deus me ensinou muito isso, vida na vida, sabe? Uhum. A parte prática, a parte do abrir o coração e foi uma das coisas que eu aprendi com ele foi isso, foi sobre você ter esse equilíbrio, né? Sim. De você não somente buscar o conhecimento, mas viver o evangelho na prática ali, né? E Aham. hoje em dia a gente tem muitas oportunidades, né, Paulo, de viver o evangelho Muito. na E prática. principalmente no pastoreio mesmo, assim. É, a gente que tá começando a viver esse processo, né? Uma das Sim. lições que o pastor passou pra gente ver era meditar em 1 Timóteo 3, né? Não me engano que fala lá, né? E daí quando fala aquele que almeja O o episcopado. episcopado, né? Bom, daí eu fiquei refletindo esses tempos. Semana passada eu refleti bastante nisso, né? O que é Aham. almejar isso, né? E se a gente lê o contexto inteiro, não fala praticamente nada sobre nós, né? Porque fala aquele que almeja o episcopado, ele depois vem falar ser Fala da homem de uma mulher esposa, só, não se da entregue ao vinho, não casa, do tem. lar. Então tá falando praticamente de testemunho, Sim, né? A maneira que você tem que levar a sua vida em relação ao que os outros vão te ver, né? Em relação à maneira que você vai lidar ali em comunidade e tal. sim. Então não é nada individual, E né? não, não é nada. E tem algo interessante que eu estava esquecendo de contar, é que nesse processo de Deus me ensinar a amar as pessoas, a ter esse relacionamento horizontal, eu fiquei aqui, eu vim aqui para ser de fome e eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos sem pregar, cara, Uhum. sem pegar no microfone, sem nada. O pastor Silvano realmente ouviu a Deus assim e foi um homem usado assim para me moldar, né? Sim. E naquela época eu gostava demais, né? Uhum. Porque eu falava, cara, eu conheci Jesus aqui, eu conheço esse Jesus aqui, se eu tiver a oportunidade de falar isso para alguém. E e aí eu comecei a entender que Deus estava trabalhando dentro de mim, sabe? E aí eu, a primeira vez que ele me chamou para alguma coisa, ele me chamou para ir, ó, falou assim, Emerson, eu não tô aí, eu preciso de ir num velório, né? E era o velório de uma criança, cara, Alas. de um bebezinho de 5 meses, né? Uhum. E aí eu falei, caramba, cara, eu faz tanto tempo que eu não prego. E a primeira, Como falar? como diz os pentecostais, a primeira oportunidade que vem é essa, né? Sim. E aí eu fui lá e eu lembro que eu não sabia o que falar. Eu lembro que eu vi a mãe, aquele bebê naquele caixão. E ali Deus me mostrou quanto que a gente deve amar as pessoas. Eu vi aquela dor, sabe? Foi uma lição de Deus. Falei assim, filho, o mais importante não é pregar. O mais importante é amar, é estar junto. E eu pude estar naquele momento junto com aquela família, sabe? E foi muito, muito impactante. Aquilo ali foi uma lição para mim, sabe? De amor, né? Falei, cara.
Eu falei, Deus, a partir daquele momento eu não quero saber de pregar. Eu quero amar, eu quero estar perto, eu quero ser alguém que as pessoas podem contar, né? E ali começou um processo forte de Deus de me tirar essas coisas, sabe, que eu tinha. E, e aí começou a abrir as portas. Aí depois daquilo eu fui chamado para pregar em um lixão da sociedade. O lixão daqui do... Tinha um pastor Fabiano, que também o Bruninho conhece. Uhum. E ele me chamou, vamos lá pregar. Ele falou assim, aonde? Ah, os caras que querem ouvir a palavra estão lá no lixão, você vai? Aí eu falei, cara, eu vou, né? Deus já tá me ensinando que o mais importante são as pessoas, né? Não é o local, nem a aparência, nem nada, eu vou. E eu me lembro que eu lá, aquele pilha de lixo, assim, cara, e eu lá pregando eu falava assim, e o caminhão de lixo passava assim, e exalava aquele cheiro ruim, né? Sim. E eu lá ministrando, pregando. E eu pensava, cara, o meu Jesus faz isso também. Ele ia lá no tanque de Betesda, onde estava todo mundo fedendo, onde estava todo mundo lá. E não é a pregação, é as pessoas que são mais importantes, né? A gente tem que ir aonde elas estão. Se tá num lixão, se tá em algum lugar, nós temos que ir. Sim. E aí Deus começou a quebrar as barreiras dentro de mim, sabe? E aí eu comecei a transformar a pregação, que eu tinha esse desejo, em uma mensagem. Quando que isso acontece? Quando você começa a colocar em prática a sua vida, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa não é um pregador, não é alguém que tem um dom, mas ela tem uma mensagem. E a mensagem muitas vezes é mais forte do que uma pregação bem estruturada, um sermão bem... Porque é a mensagem da sua vida, é aquilo que você carrega. É aquilo que você carrega é que você vai transbordar, entendeu? Sem hipocrisia, sem nada. Na virtude daquilo que você é, entendeu? Legal. Então, e Deus fez isso comigo para tirar o ranço que eu tinha, de ficar analisando pregação, de ficar, esse cara aí não falou isso, não falou aquilo. Essa coisa é ruim. Recentemente eu li um livro que chamava assim, Você Escolherá o Deserto. Ele tá bem famoso assim, esse livro, né? Sim. E ele fala sobre João Batista. E daí fala exatamente isso daí também, que tem uma parte do livro que ele cita que todos se referiam a João Batista citando a passagem de Isaías, né? Certo. Só que quando Jesus vai falar de João Batista, ele explica o João Batista, ele caracteriza João Batista falando uma passagem de Malaquias. E daí o autor fala que ele usa aquilo porque o mensageiro é a mensagem. Daí ele fala que Malaquias não é o nome de um profeta, que até hoje ninguém sabe o nome de quem escreveu o livro de Malaquias, né? Sabe que é um profeta, mas não sabe o nome. Mas Malaquias é um nome que se dá da época, que vem lá do hebraico, não sei, que significa o mensageiro. Então, tanto o texto que Jesus cita, quanto o nome do livro mostrava que João Batista era o mensageiro. Ele era a própria mensagem, né? Aquele que Nossa, a escolheu não carta estar no escrita, templo, né? está no deserto, porque lá ele encontrou alguém que valia a pena e viver em torno dele, só para ele e tal. Aleluia, que bênção, né, Pablo? Então, assim, hoje eu vejo assim claramente, né? Pessoas vão ministrar, ela carrega algo, cada um de nós tem uma mensagem, né? Você não precisa ser um pregador, um pastor, um mestre, um profeta. 5 ministérios estão aí. Mas você não precisa de nada disso para ganhar alguém para Jesus, para falar do evangelho. Verdade. Você precisa ter uma mensagem, né? E a mensagem é aquilo que você é em Deus. Amém. É a sua identidade, seu propósito, é aquilo que Deus te chamou para fazer e é aquilo que ele tem ensinado, né? No dia a dia, né? Então, e Deus de tempos em tempos ele vai trazendo esse equilíbrio, Pablo, entre o vertical e o horizontal, né? Esse dia eu acredito que meu vertical estava um pouco enfraquecendo, né? Porque você vai para um extremo, né? Você vai para horizontal, aí você começa a amar as pessoas, né? Aí você começa tal. E aí eu fui ministrar num culto e o tema da pregação era não deixe a lâmpada se apagar, né? Que eu preguei sobre o DDP, né? Sobre Samuel, né? Que Samuel ele acendia a lâmpada do templo lá, né? Ele era responsável por acender
o candelabro, né? Então ele ficava lá, dormia perto lá, para sempre estar aceso. Não podia apagar aquela lâmpada, né? Do templo, né? Então enquanto ele estava dormindo lá, gordo e pesado, tinha um menino que estava acendendo a lâmpada, que estava ali querendo que o fogo, né, nunca se apagasse, né? Sim, glória a Deus. E eu fui ministrar isso e Deus me reavivou, sabe, através daquela palavra, né? Preparando a ministração, assim, falei, cara, não deixa o fogo se apagar, esse fogo de amor, esse fogo pela palavra, esse fogo de conhecer Jesus, quem é Jesus. E eu fui reavivado, né? Ministrando essa ministração, né? E ficou marcado para mim essa ministração. Eu preguei e ministrei sobre o DDP, né? Que está disposto, disponível e perto. Samuel estava disposto, estava disponível e estava perto. E é assim que eu tenho buscado, né? Buscado a Deus, buscado continuar, né? Fervendo em Deus, apaixonado, servindo aqui na igreja, cuidando da minha esposa e dos meus filhos, né? E eu sempre falo assim, a gente sempre ensina que a nossa igreja é onde? A nossa casa. É a nossa mulher e os nossos filhos. E a nossa casa também é quem vai nela. É a igreja. E quem vai nela? As pessoas do grude, as pessoas que a gente recebe, as pessoas que a gente vai. Então eu foquei muito também nisso, Paulo. Em edificar a minha casa, edificar meu lar, né? Muito nessa questão nessa visão que é implantada, né, cara? A sua igreja é a sua casa. Né? Então, toda vez que a gente faz o grude lá em casa, a gente fica numa expectativa muito grande de receber as pessoas, a gente fica... Cada vez que alguém abre o portão e eu vejo que tá entrando lá, eu fico numa alegria, falo, caramba, você veio, que massa, né? A gente fica já feliz, né? Que a pessoa veio, tirou o tempo dela para estar ali, a gente servindo com a gente ali, na igreja, né? Que é a nossa casa, servindo bem ali. Então hoje um dos objetivos do Horizontal, né, também edificar muito bem minha casa, edificar muito bem meu casamento, edificar muito bem meus filhos, ensinar a palavra para o João Felipe ter um devocional, o João aprender sobre a palavra, aprender a fazer um devocional, a Liz também, a Evelise todo dia faz também um devocional, a gente ensinar, né, o caminho para eles, né, e o caminho é esse, né, é conhecer Jesus, né. Então, assim, eu tenho buscado muito esse princípio, né, né, que você sabe que lá em Timóteo, se o obreiro não governa bem a sua casa, né, ele não pode ser ele não pode almejar. Então, assim, eu sempre tenho buscado isso, sabe? Se a minha casa tá em apuros, eu tenho que parar um pouco para edificar, né, para trabalhar. E já que a gente entrou nesse assunto, como que foi que você conheceu a Vivi? A Evelise foi assim, eu já contei isso várias vezes, mas sempre bom recordar, né? Mas eu tava buscando a Deus na época, né? Eu tava com uns 20 e poucos anos, né? Tinha saído de um relacionamento frustrado, né? Tava muito machucado, muito ferido. E só que eu vim de algumas marcas, assim, de um relacionamento anterior muito destrutivo. E eu falei assim, eu vou ficar um tempo me santificando. Vou ficar 1 ano me santificando, buscando a Deus. E a pessoa que Deus me mostrar, eu sei que Deus não vai escolher para mim, mas a que eu sentir paz e for aquela pessoa, eu vou para cima. Eu falei assim, né? E eu fiquei 1 ano me santificando, buscando a Deus ali e tal. E aí eu vi a Evelise numa praça. E ela trabalhava numa obra social lá para entregar sopão pros moradores de rua, né? Junto com o pastor Fabiano, que era do pastor do Bruninho. Era da mesma igreja, o Bruninho, a Evelise e o pastor Fabiano. Que é o da academia lá. É o da academia, isso. Então ele fazia o sopão e a Evelise estava lá, né? Aí eu olhava assim, cara, e ela pegava a sopa e dava pros caras e abraçava os caras e sorrindo e feliz. Eu falei, caramba, essa guria é diferente, velho. Essa guria aí tem um negócio
Aí eu até brinco, né, que se ela tava abraçando o morador de rua, ela ia me abraçar. Ela ia ter compaixão, né? Ela ia me abraçar. Eu brinco com isso. Mas E aí eu vi algo nela, assim, né? Um amor pelo próximo, uma compaixão, assim, algo sobrenatural. E aí eu falei, Deus. Aí eu comecei a orar. Comecei a orar. E nessa de orar, eu levei ela lá em casa, né? Chamei ela para tomar um sorvete, né? Sempre tem essas. E chamei ela lá em casa. Minha mãe olhou e minha mãe nunca é de falar nada, né? Ela é na dela. Minha mãe olhou e viu as virtudes dela, né? Aí ela foi embora e minha mãe falou assim, filho, se essa aí for minha nora, eu quero, ela falou. Isso foi um sinal de Deus, assim, porque minha mãe nunca fez isso, né? Aham. Mas, assim, ela viu algo nela, né? Que eu já tava vendo, né? E eu falei, aí aquilo ferveu de alegria, né? Eu falei, caramba, minha mãe falou, isso é testificação do alto, do céu mesmo, né? Mas mesmo assim eu fui orar, né? Fui orar, buscar Deus. E aí eu tava. Aí abri Josué, né? E eu tava lendo Josué e abriu assim, cara. Eu não abri pra ler, eu tava lendo, né? Mas eu abri assim, eu tava lendo e tava lá. E eu buscando a direção pra poder pedir ela em namoro, né? Pra poder ir já, né? E aí eu vi assim, vai lá, sobe e possui. Josué Você subiu falou sim, senhor. Cara, diante de Deus, aquela palavra que tava na Bíblia saltou assim pra mim, cara, como que fosse uma testificação mesmo, sabe? Aham. Caramba, vai lá. Falei, cara, essa mulher é minha. Eu comecei a ficar doido assim. Falei, cara, essa mulher é minha, ela é minha. Não, vou lá pegar ela pra mim. Tipo, eu falava sozinho assim, vou lá pegar ela pra mim. Vou lá pegar ela. E ela morava no Jardim Antártica, né, lá perto da, acho que é Copa Sul, não sei, pra aqueles lados lá. E aí eu ia deixar ela lá, né? Pegava ela no serviço dela e dava carona pra ela, né? Ainda não tinha me declarado pra ela, né? Mas aí eu dei um CD pra ela e ela tinha uma amiga aqui da igreja que chamava Gilce, né? E eu dei um CD pra ela. Um CD do Clamor, né? Também, né? Eu falei, já que a unção tá aí, um CD do Clamor pra ela, dei um CD do Clamor pra ela. E aí ela começou a desconfiar que eu tava gostando dela, né? Sim. E aí perguntou pra Gilson, o Emerson tá presente com alguém? Ele me deu um CD. Aí a Gilson caiu numa risada. KKK, ele tá gostando de você. Ele não dá presente pra ninguém, não. Ele não dá presente pra ninguém, não. O Emerson tá gostando de você, né? Aí eu dei o CD pra ela. Aí ela falou assim, o que é esse CD aqui, irmão Emerson? Ela me chamava de irmão Emerson. O que é esse CD aqui, irmão Emerson? Às vezes ela me chamava de Vaso também. Vaso. Que ela é da igreja. Aí eu falei assim, não, eu tô gostando de você, tal. Aí falei pra ela, né? Tudo que... falei pra ela, né? Que eu tava gostando dela, que eu tinha orado, falei tudo, né? E eu falei assim, olha, você ainda não gosta de mim. Eu falei desse jeito. Isso aí não foi Deus que falou, não. Foi ousadia minha, né? Eu falei assim, olha, você ainda não gosta de mim, mas você vai me amar muito e você vai se apaixonar por mim. Eu falei pra ela. Aí ela me dizendo depois, falou, esse cara é louco, esse cara é pirado, né? Mas ela gostou, entendeu? E aí depois a gente começou a namorar. E a gente começou a namorar e em um ano nós casamos. 6 de junho de 2011. Que massa. Nós casamos, né? Ficamos um ano, né? Se o pastor também veio, né? Falou assim, vocês vão ficar um ano de corte, sem se pegar, sem fazer nada, né? Sim. E aí eu até brincava com ela, porque eu ia levar ela na casa dela e era perto da igreja dela lá, né? Eu falei assim, querida, ó, quando eu for levar você para sua igreja, o que vale é por jurisdição. Eu falava, se a gente tá lá perto da sua igreja lá a gente pode beijar, pode fazer o que quer. Eu brinco.
quando estiver perto da nossa, não pode, que o pastor Simão falou que não quer. Eu brincava, né? Sim. Era brincadeira, né? Mas a gente conseguiu ficar assim, um ano, a gente fez. Legal. Na verdade, acho que foi menos tempo que um ano, não foi um ano, não. Foi menos tempo, assim, que o pastor pediu, né? Mas a gente fez esse propósito, né? De mais uma vez se santificando para entrar no melhor de Deus, né? Amém. Mais uma vez a gente se santificando ali e tal. E aí depois desse prazo a gente quis ir para frente, né? E deu tudo certo, né? Assim, hoje é a mulher da minha vida, é top demais, ela é extraordinária, né? Vocês conhecem. Sim, e pegando nesse gancho, eu peguei umas perguntas aqui que algumas pessoas queriam fazer para você. Separei 3. Daí a primeira é essa daqui, ó. O que é e o que significou ser pai para você? Nossa, ser pai para mim foi a realização de um sonho, né? O meu primeiro filho eu tive muito jovem, né? Que é o Rafa. Hoje ele tem 18 anos, né? E o Rafa me ensinou muitas coisas assim, né? Sim. O primogênito ali, a força, né? Então, já com o Rafa eu já tive que aprender muita coisa sobre amar, sobre estar perto, sobre cuidar mesmo, né? E já com o João, o Rafa eu não tive lá na hora do parto vendo, né? O João e a Lisa eu tive, né? E é tão interessante você ver um filho teu nascendo. E eu falo assim que cada um tem uma característica, né? Quando nasce, né? O João nasceu com as pernas compridas e com as perninhas compridas. E a Lisa já nasceu querendo mamar. Já queria fazendo assim com a boca, já tava com fome. E cada filho tem uma característica, né? Então, assim, ser pai para mim é isso, é cuidar e amar os filhos, cada um de uma maneira, de acordo com a personalidade deles, né? E você deixar eles ser quem eles são e você estruturar eles num caminho, né? Num caminho em Deus para que eles sejam a melhor versão deles, né? Sim. Eu não quero impor nada para eles, sabe? Eu quero mostrar o caminho para eles. Eu quero amar eles, cuidar deles. Eu quero mostrar o caminho para eles, para que eles possam desenvolver, né, o chamado deles naquilo que Deus realmente chamou. Amém. Eu não quero falar assim, João, Rafa, fazem isso. Eu quero que eles descubram. Eu quero estar ali, filho, você quer fazer isso? Esse é o teu chamado? A gente está ali só para instruir, né? Instrui o teu filho no caminho que ele deve andar. Então, para mim, ser pai é isso. É a realização de um sonho, né? E é você instruir eles, porque os filhos não ficam conosco, né? Eles voam, eles são as nossas flechas, e eles não ficam conosco. Então, eu sempre olho para eles e fico vendo, nossa, o João é um tipo de personalidade, o Rafael é outro tipo, a Lisa é outro tipo, né, de personalidade, de ideias de vida, né? Até tava falando pra Evelise assim, eu falei assim, amor, já pensou se tivesse uma escola da personalidade? Você colocava seu filho lá, né? E desenvolvia assim, de acordo com a personalidade dele, né? Não querer que o fleumático vire colérico, não querer que o sanguíneo vire melancólico, não sei. Mas trabalhar essa particularidade de cada filho, entendeu? Legal. E eu quero que os meus filhos sejam como flechas lançadas no mundo, né? Esse é o meu desejo, assim, para até eu li um livro esses tempos que chamava Filhos Poderosos na Terra, né? Que é um salmo que fala que os seus filhos serão poderosos na Terra, né? Amém. Então é isso que eu desejo, né? Que eu sonho que eles se desenvolvam. Amém. E de acordo com aquilo que é identidade deles, não de acordo com aquilo que eu quero impor para eles, né? Sim. Porque pai tem muito disso, né? A gente quer impor, a gente quer que eles sejam aquilo que nós já falamos. Não, eles vão ter a história deles, vão ter a caminhada deles e a gente está aqui só para auxiliar. Para falar, ó, você saiu do caminho, volta, tô aqui. Legal. A outra que eu vi, que eu anotei aqui, é essa daqui, ó.
Você sentiu alguma diferença entre ser pai de meninos e de menina? Senti muito. Senti muita diferença. O menino, você lança ele pro propósito dele, assim, ele quer brincar com você, ele quer guerrear, ele quer essa coisa de disputar, essa coisa do homem, né? Aham, Essa coisa do guerreiro, sabe? E aham. daí ele quer disputar com você, ele quer jogar bola, ele quer ganhar de você, ele quer, sabe, ele quer ser igual a você, e ele sempre tem essa questão do guerreiro nele, né, da criança, Legal. né? Ele não quer fazer carinho em você, ele quer dar porrada, ele Porrada, quer, é. O Pedro é ele assim também. quer, ele quer ir pra cima, ele quer isso, né? E a menina não, a menina ela é muito carinhosa, cara, muito escuta teu coração, se preocupa. A menina ela tem um aspecto emocional muito mais avançado do que o menino. Uhum. A, a parte do detalhe que ela vê, ela enxerga, ela percebe a sua feição. Aham. Né? Pai, você tá triste? Minha filha de 3 anos pergunta, pai, você tá triste hoje? O que foi com seu coração? Uma criança, uma menina de 3 anos perguntar isso pra você. Sim. Né? Então, o menino não faz isso. O menino não tá nem aí se você tá triste, ele quer jogar bola, É, ele né? quer lutar, né? Semana Então, retrasada mesmo, a gente tava conversando, daí brincando com o Pedro, assim, mesma coisa, de porrada e tal. Daí ele fica, o Hulk é mais forte que não sei o que, o Hulk tá. E daí ele gosta bastante da história de Davi, né? Daí ele pegou e falou assim: ah, o Davi é pequeno, mas é mais forte que o Golias, né? E daí eu falei: sabe por que Davi foi mais forte, né? E depois você fala: não, é porque Jesus estava com ele, né? Deus deu poder pra ele, não sei o que. Daí ele pegou e falou assim: mas o Hulk arrebenta Jesus. Daí eu falei: não, pelo amor de Deus. Ele é sempre nessa. Que o Hulk, pra ele, hoje mesmo, a Turis falou: o Pedro chegou chorando aqui no banheiro, achei que tinha caído. Sabe o que tinha acontecido? No desenho, o Homem-Aranha tinha batido no Hulk. nossa, meu Deus. Mas ele é bem disso, né? De força, os homens, né? De Sim. disputa e tal. A gente fala, né, que o homem é preparado para o propósito dele, né? Você prepara o homem para o destino dele, né? Aham. A menina você prepara ela para casar, para ser, para cuidar do lar dela, né? Outras coisas, né? Uhum. Mas eu pedi a Deus pela Lisa, assim, eu queria muito ter uma filha, né? Uma menina para realmente para saber como que é, né? Legal, eu também. E eu falo assim pra Evelise, eu falo assim, amor, eu nunca fui tão beijado de carinho, nunca tive o meu coração, ela sente meu coração, ela deita assim, fica sentindo, ela se preocupa, assim, nunca tive isso, cara. Uhum. Que os meus dois guri é Batman, Hulk, essas É coisas, né? desse jeito. E quando você vem, você tem uma filha muito mais perto do coração, muito mais íntimo, né? Sim. E muito mais detalhe, muito mais atento. E uma das coisas que foi diferente é que todos os meus filhos, quando eram pequenininhos, eu pegava assim, eles e jogava pro alto, né? Uhum. E a primeira vez que eu fui fazer isso com a Lisa, ela chorou até, né? Olha. Porque não é essa bagunça que a gente faz com os meninos, né? Sim. Ela chorou, ficou com medo, aí ela assim, tem que pegar devagarinho, olhar no olho dela e trazendo, né? E eu falo assim, que todo mundo, todo homem deveria ter uma filha menina, porque você aprende muito a tratar uma mulher, cara. Você aprende com a filha menina a tratar sua esposa. Qualquer alteração na minha voz, ali sente, né? Então, eu aprendi também isso, a conversar com ela, o jeito, né, de conversar, como é que é. Quando eu vou corrigir ela, tem que ter um jeito, não é igual aos meninos, né? Uhum. Então, assim, é uma tarefa extraordinária, mas tudo é diferente, né? Então, o Também. tom de voz, se eu falar um pouco alto, ela já começa a chorar, né? Sim. Então, isso tem me ensinado a como que a gente deve tratar as nossas esposas, tratar a mulher no geral, né? Sim. Tratar com respeito, né? A Bíblia diz que a gente deve tratar as mulheres mais jovens como irmãs, né? Uhum. Então,
A gente tem que tratar bem, né? E a filha mulher ensina isso, Pablo. A sua tá bem pequena, né? Tá bem pequenininha, 9 meses. Mas ela vai te ensinar muitas coisas. Vai fazer. Você vai 9 meses? Aham. Então você vai aprimorar muito a tua parte, assim, de entender a mulher, né? Sim. Porque quando você tem uma filha mulher, você começa a entender melhor a sua. Né? Amém. Ô Emerson, tem coisas que a gente vê caminhando pro fim, né? Que a gente até admira e a gente exalta aquilo que a pessoa faz, né? Um exemplo. Se a gente vê um atleta que quebra um recorde na corrida, né? Um Isobolt, Usain Bolt, que fala, né? Ou um fisiculturista e tal. Ou qualquer atleta de alta performance, a gente vê que aquele cara, ele vive aquilo de maneira intensa, né? De maneira mergulhado naquilo assim que chega a ser quase que uma idolatria, né? Ele vive aquilo, né? Onde ele vai, ele levanta, come vivendo aquilo, ele vai, pratica o que ele tem que praticar, treina aquilo, estuda aquilo, vai dormir pensando naquilo, né? E se a gente faz isso com Jesus, a gente se torna fanático e chato. Então, hoje eu tenho noção de que com Cristo não existe equilíbrio, eu trago isso pra mim, né? Então a gente acha equilíbrio na vida com Deus, nos relacionamentos, no casamento e tal, mas nessa balança existe algo enfincado ali, um pilar que segura essa balança. E essa não tem que ter, né? A gente tem que, pelo menos que eu penso que nisso eu tenho que ser louco e tem que ser atleta nisso, né? Eu tenho que viver de uma maneira louca o meu relacionamento, o meu amor, nutrir isso com Cristo. Aleluia. E hoje você trazendo o seu testemunho pra gente, né? Eu vi que você é esse atleta também, né? De alta performance. Que isso, que tenha tratado achar o equilíbrio, né? Em algumas partes horizontais e tal. Mas eu oro a Deus para pedir que esse seu fervor e essa alta performance, querer conhecer a Cristo, né? Amém. E querer se apaixonar Amém. por Ele cada dia mais, que não se apague no seu coração. E para finalizar, que a gente sempre fala para olhar para a câmera ali, fazer uma despedida, eu quero fazer com você, deixar essa despedida com uma última pergunta. Certo. Que tá aqui, o que você daria de conselho para essa geração? Então, para finalizar, se quiser deixar esse conselho. O conselho você já falou, né, Paulo? Sim. Que é você se aprofundar, né? Eu quero deixar um conselho para você que está aqui nos ouvindo. Mergulhe em Jesus, se entrega sem reservas, vá fundo, mergulhe, conheça, busque, porque você não vai se frustrar com Jesus. Jesus é tudo que você precisa. Ele tem mananciais, ele tem cura, ele tem tudo o que você precisa. Então o meu conselho é esse, vire o Usain Bolt de Cristo. Mergulhe nele, né? Que o resto ele vai fazer. Ele vai trazer para você tudo que você precisa e até o que você não precisa. Ele vai trazer também para sua vida. Amém. Obrigado, Amém. Deus te abençoe. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui.